Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Nós estamos falando ainda sobre aquele assunto equivalências. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção do desafio que ficou como tarefa e também vamos fazer a resolução da ficha da página 53. Esse foi o desafio que ficou como tarefa da aula passada. Em uma gangorra em equilíbrio, há 8 caixas iguais em um dos lados e 4 pacotes iguais no outro lado. Caixas é diferente de pacotes, tá, gente? Se eu retirar 6 caixas da gangorra, quantos pacotes eu preciso retirar para que ela continue em equilíbrio? Vamos fazer um desenho? Eu tenho uma gangorra que está em equilíbrio. De um lado eu tenho 8 caixas iguais. Eu vou representar as caixas por esses quadrados. E do outro lado eu tenho 4 pacotes iguais. Vou desenhar os pacotes como retângulos. Para saber o que eu posso tirar, se eu retirar 6 caixas da gangorra, eu preciso tirar alguma coisa do outro lado que mantenha ela em equilíbrio, que seja equivalente. Agora, como que eu vou tirar pacotes de um lado e caixas do outro e garantir que eu esteja tirando a mesma coisa? Um jeito de fazer isso é descobrir quanto cada caixa que eu retirar daqui equivale em relação aos pacotes. A gente aprendeu que a gente pode descobrir o valor de um dos pacotes dividindo por um número. Eu posso dividir aqui por 4 e eu vou encontrar qual é o valor de um pacote. Mas eu tenho que fazer a mesma operação do outro lado. Então, aqui dividindo por 4, eu fico com um pacote. E aqui dividindo por 4, eu vou ficar com 4 grupos de 2 caixas. Então, eu tenho 2 caixas do lado de cá. Então, a balança vai continuar, a gangorra vai continuar em equilíbrio, porque eu tenho um pacote equilibrando com 2 caixas depois da divisão que eu dividi pelo mesmo número, tá? Isso significa que cada 2 caixas representam um pacote. O enunciado do problema pergunta o que acontece se eu retirar 6 caixas da gangorra. Então, eu vou retirar as 6 caixas da gangorra, só que eu vou fazer isso de maneira a manter o equilíbrio. Então, eu tiro 2 caixas e vou tirar o equivalente lá, que é um pacote. Eu tiro mais 2 caixas, que fazem 4 que eu tirei, só que para manter o equilíbrio eu tenho que tirar um pacote que vale a mesma coisa. E por fim, eu tiro mais 2 caixas, totalizando as 6. Mas para equilibrar eu tenho que tirar alguma coisa que equivale às 2 últimas que eu tirei. Então eu tiro mais um pacote. Aí a pergunta é, quantos pacotes eu preciso retirar para ela continuar em equilíbrio? Como eu fui fazendo passo a passo, eu vi que eu tirei 3 pacotes. Então a resposta é, eu preciso retirar 3 pacotes. Vamos agora para essa ficha aqui da página 53. O Fabrício está lendo um livro. Ele calculou que se lesse 7 páginas por dia, ele terminaria a leitura em 22 dias e faltariam 5 páginas para ler do 23º dia. Quantas páginas tem o livro?
Vamos usar o que a gente sabe sobre equivalências para resolver esse problema. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo agora, tentar resolver e depois conferir o resultado na maneira que eu fiz. O Fabrício calculou se ele lesse 7 páginas por dia, ele terminaria a leitura em 22 dias e ainda faltariam 5 páginas para ler no 23º dia. Então, ele vai ler, durante 22 dias, ele vai ler 7 páginas. 22 vezes 7 páginas, tá? E ainda teria que ler mais 5 no 23º dia, tá? Então, isso significa ele ler 22 vezes 7 e depois somar mais 5, tá? Aqui vamos fazer a operação de multiplicação. 7 vezes 2 unidades são 14 unidades. Eu posso trocar por uma dezena e ainda sobram 4 unidades. 7 vezes 2 dezenas são 14 dezenas. Com mais uma dezena são 15 dezenas. 15 dezenas é uma centena e 5 dezenas, tá? Então, o número de páginas do livro, que ele vai ler até o dia 22, são 154. Mas ainda tem 5 páginas para ele ler no 23º dia. Então, 4 mais 5, 9... 5 dezenas e uma centena. Então, a pergunta é: quantas páginas tem o livro? O livro tem 159 páginas. O próximo problema é sobre lâmpadas de iluminação pública. Muitas lâmpadas de iluminação pública funcionam por meio da energia solar, preservando o meio ambiente e gerando economia para a cidade. A luz que vem do sol é convertida em energia elétrica por um dispositivo chamado de célula fotovoltaica. O painel ao lado tem 72 células fotovoltaicas e elas estão dispostas em 6 linhas de 12 células cada uma. Quantas células haverá em um painel com 14 linhas e 112 células em cada uma das linhas? Então, aqui nós temos 6 linhas de 12 células cada uma. E aqui são 14 linhas de 112 células em cada uma. Para descobrir o número total de células, a gente vai fazer uma multiplicação. São 14 vezes 112 células. Para fazer essa multiplicação, eu posso fazer uma decomposição, porque o 14 eu posso escrever como 10 mais 4 vezes 112. O 10 vezes 112, a gente já aprendeu que quando se multiplica um número por 10, basta você repetir o número e colocar mais um zero. Então, são 1120. Mas eu ainda tenho 4 linhas vezes 112. Eu posso fazer essa operação de diferentes maneiras. Eu vou fazer com o algoritmo. 4 vezes 2 unidades são 8 unidades. 4 vezes uma dezena são 4 dezenas e 4 vezes uma centena são 4 centenas, 448. Somando 1120 com 448, 0 unidades mais 8 unidades são 8 unidades, 2 dezenas mais 4 dezenas são 6 dezenas, uma centena com 4 centenas são 5 centenas e uma unidade de milhar somado com 0 dá uma unidade de milhar. Então, o número total de células no painel é 1568.
Como tarefa para casa, vocês vão resolver essa segunda página da ficha, que tem duas situações problema que envolvem a multiplicação. Tá aqui, resolução da ficha, página 54, é atividade de casa. Agradeço pela atenção de vocês e a gente se encontra na próxima aula de matemática.